Vamos falar agora ao vivo com a analista de inteligência de mercado da StoneX, João Lopes. João, que está aqui com a gente. Bom dia, João. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Ontem acompanhamos ali bem firmemente, os dados divulgados por vocês. Milho, soja, trigo, todas as questões climáticas, as questões também de mercado, cenário macroeconômico. Então, primeiro ponto é em relação ao milho, em relação, por exemplo, mesmo com aquele aperto, ajuste na safra, a gente, claro, tem que acompanhar fenômeno Laninha, mesmo assim vocês projetam uma safra muito boa nesta primeira condição, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Renata. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, um prazer poder participar do seu programa. E sim, para a primeira safra de milho, na nossa última estimativa, a gente trouxe uma redução, principalmente motivado por um corte na área plantada em Minas Gerais, mas mesmo com esse corte, a estimativa ainda é de uma produção maior do que a obtida na safra 21-22. Estimamos uma produção acima de 29 milhões de toneladas nessa primeira safra, mas como você mesmo comentou, o clima é algo que está bastante no radar, é algo muito incerto. Esse deve ser mais um ano de Laninha, é o terceiro ano consecutivo em que ele vai afetar as condições da safra sul-americana. Portanto, o regime de precipitação deve ser acompanhado até nesses próximos meses, para se entender com mais certeza como que vai se dar o desenvolvimento da safra de grãos no Brasil. Agora já partindo para a questão da soja, Vocês, e daqui a pouco a gente vai ter os números da Conab aqui ao vivo para dividir também com a nossa audiência, projetam também uma safra recorde, interessante, otimista, porque a gente sim tem os impactos do fenômeno Laninha. No entanto, a gente sabe que, de acordo com as previsões meteorológicas, eles vêm em algumas regiões com menos a intensidade do que foram as anteriores. E, claro, tem toda a questão de aposta também do produtor em nível de mercado de demanda. Quais são esses dados e os fundamentos que levam a essa safra recorde mais uma vez? No ano passado, na última safra, 21-22, colhida no começo do ano, foi afetada por problemas climáticos. A gente teve uma produção menor do que o nosso potencial. A gente produziu em torno de 127 milhões de toneladas. E para esse ano, a estimativa é de 153,8 milhões, um crescimento de quase 21% em relação ao ano passado, motivado aí por um aumento de área plantada e inicialmente por essa perspectiva de uma produtividade maior do que no ano passado. A safra ela ainda está no começo, o plantio foi iniciado há pouco tempo. A princípio, observamos boas chuvas em importantes regiões produtoras, então isso ajudou também a trazer um maior otimismo em relação à produção da soja, mas, como a gente comentou, tem ainda esse risco do Laninha, que apesar de ter indicativos que ele vai ser mais fraco, tem um efeito mais fraco em algumas regiões, é algo que a gente sim precisa continuar acompanhando, pelo menos até o começo do ano que vem, para realmente entender como vai se dar esse desenvolvimento. E passando agora para o lado da demanda, a expectativa é de um crescimento na demanda doméstica. Ano passado, na safra 21-22, a estimativa ficou em 49 milhões de toneladas. Para essa próxima 22-23, a estimativa é de 52 milhões. Esperamos também que o Brasil consiga expandir suas exportações, de 77 milhões na última safra, chegando a 100 milhões nessa. Então, são dois lados muito positivos para o mercado brasileiro. Você tem uma produção bem robusta, bem sustentada, que também vem sendo acompanhada por um aumento da demanda. No volume total, vocês estão projetando quanto, safra 22-23, nessa primeira estimativa, João? Então, a gente estima em 153,8 milhões de toneladas. Número bastante expressivo, Estou aqui em mãos com os números da Conab que acabaram de sair agora às 9 horas, horário de Brasília. Eles projetam, então, Conab, uma safra de 312,4 milhões de toneladas, o que é um número bem acima dos 300 milhões que tinham comentado. E, se confirmado, essa é a primeira estimativa, tá? A gente, então, vai ter 41,5 milhões de toneladas
a mais, então, referentes à safra anterior, que foi de 270,9 milhões de toneladas. Daqui a pouquinho a gente volta a desmembrar mais esses números aí para vocês. Ou seja, expectativa fantástica aí da Conab também, né, João? De um modo geral, a produção de grãos no Brasil tem crescido ano após ano, né? A gente observou isso com a soja, com milho, com a expansão de área plantada, de produtividade. O trigo tem ganhado destaque também esses últimos anos. Então, de um modo geral, a produção de grãos no Brasil tem sido muito boa e tem um potencial muito grande para continuar se expandindo. Perfeito. Obrigada, João, pela análise, pelo aprofundamento aí da notícia e até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia para vocês.